Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E no final do arco-íris tem um trevo verde, um pote de ouro e um Nerdologia te explicando sobre a Irlanda. Irlanda é uma palavra que pode ter vários significados. Geograficamente, é uma ilha onde existem duas regiões separadas. A República da Irlanda, um país independente, e a Irlanda do Norte, uma das nações que constituem o Reino Unido. A Irlanda foi uma das poucas regiões da Europa Ocidental que não foi parte do Império Romano, embora tenha sofrido influência cultural romana, algo que já vimos aqui quando falamos de druidas, uma das várias heranças culturais celtas da região. O nome latim para a ilha era Hibernia, que muito provavelmente tem relação com Er, a mesma designação em gaélico irlandês, o idioma nativo da ilha, e que hoje é o segundo idioma de quase 2 milhões de pessoas. Em 431 começa a cristianização da ilha, habitada por povos celtas, evento importante até hoje para a identidade local. Foi o ano da chegada do bispo Paládio, enviado pelo Papa. No ano seguinte, chega o bispo Patrício, que é venerado como São Patrício e é o santo padroeiro da República da Irlanda. O dia de sua morte, 17 de março, é a data mais importante da República da Irlanda, um feriado visto como representação da nacionalidade irlandesa. Durante a celebração, muitas pessoas se adornam com a cor nacional, o verde, referência tanto à vegetação verde escura nativa, quanto ao manto de São Patrício, que seria dessa cor. O verde também é uma referência ao trevo, planta símbolo da República. Uma lenda diz que o trevo era de grande importância para os celtas irlandeses, e que São Patrício usou a planta para adaptar os nativos ao cristianismo, como metáfora da Trindade. Uma coisa que não é lenda é que, durante as celebrações de São Patrício, as vendas de cerveja aumentam bastante. Embora pensemos nas duas Irlandas como regiões distintas em conflito, existem muitas coisas em comum. São Patrício também é venerado ao norte. Além do 17 de março também ser um feriado, a bandeira da Cruz de São Patrício é o que simboliza a Irlanda do Norte na bandeira do Reino Unido. Ao fim do século VII, a ilha já havia sido completamente cristianizada, mesma época da construção do monastério de Skellig Michael, onde residiu Luke Skywalker. A partir do século XII, a Irlanda é invadida diversas vezes, por normandos e ingleses, um período também com disputas internas. No século XIV tivemos até uma invasão escocesa liderada por Robert Bruce. O domínio britânico sobre a Irlanda será consolidado durante o período Tudor, com Henrique VIII, que cria o título de Rei da Irlanda em 1542, e coloca a nova coroa na própria cabeça, é claro. Nos 100 anos seguintes, a resistência irlandesa será progressivamente derrotada. A atual divisão da ilha tem origem no ano de 1672, quando católicos são proibidos de atividades políticas e administrativas na Irlanda e na Grã-Bretanha. No final do século XVII, ingleses protestantes foram enviados para a ilha como colonos. O resultado será um governo formado por anglo-irlandeses protestantes do norte, a parte da ilha mais próxima da Inglaterra por onde esses colonos chegavam. A maioria da população irlandesa católica é tratada como uma população de segunda classe. Em 1801 é criado o Reino Unido, em parte como consequência da rebelião irlandesa de 1798, que tentou recuperar a independência. E, em 1829, os católicos voltam a ter direitos políticos no Reino Unido. O século XIX irlandês é marcado por revoltas e conflitos no que é chamado de Guerra pela Terra. A Inglaterra já tinha um proeminente papel industrial, enquanto a Irlanda era basicamente rural, também pela falta de recursos minerais. Os ingleses começam a transferir sua produção agrícola para a Irlanda, ocupando cada vez mais terras férteis. Como resultado, milhões de irlandeses irão fugir da ilha ou morrer de fome, na grande fome da batata da década de 1840. Alguns setores sociais irlandeses acusam os britânicos até hoje de promover um genocídio deliberado, expulsando-os de suas terras. Os ingleses alegam que a fome foi consequência apenas de uma praga que destruiu as plantações, sem relação com ações humanas. Em 1841, a população da ilha era de pouco mais de 8 milhões de pessoas. Hoje é de menos de 7 milhões. Já a diáspora irlandesa, contando seus descendentes, soma 10 milhões de pessoas na Austrália e Canadá e 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos, cujo legado cultural é enorme, incluindo a primeira grande comunidade católica nos Estados Unidos. É nesse período que surge o nacionalismo irlandês pela independência, em contraste ao chamado unionismo, os irlandeses e anglo-irlandeses que desejavam a permanência no Reino Unido. Durante a Primeira Guerra Mundial, ocorreu um grande levante irlandês pela independência, o Levante da Páscoa de 1916.
Algumas lideranças irlandesas desejavam até o apoio dos alemães contra o domínio britânico. O levante fracassou e seus líderes foram executados. Entretanto, o levante e o desgaste causado pela guerra foram essenciais para a eleição de um governo nacionalista em 1919 que declarou a independência. Inicialmente, o governo britânico propunha a partição da Irlanda, a criação de 2 Irlandas, ambas autônomas e dentro do Reino Unido. Movimentos irlandeses pela independência não aceitam, especialmente o Exército Republicano Irlandês, conhecido pela sigla em inglês IRA, e origem dos vários grupos que usaram esse nome no século XX. Após uma guerra de independência que dura mais de 2 anos, os britânicos aceitam a independência do novo Estado Livre da Irlanda no Sul, independente, porém com o rei da Inglaterra como seu chefe de Estado, assim como o atual Canadá, por exemplo. Ao norte, o território continuaria britânico. A principal liderança irlandesa na Guerra de Independência foi Michael Collins, que foi interpretado pelo ator Liam Neeson, que é irlandês. Claro, nem todo mundo gostou do acordo, o que leva à Guerra Civil Irlandesa, quando o IRA se volta contra o governo e é derrotado em 1923. Em 1937, o Estado Livre da Irlanda declara ser uma república, rompendo todos os laços com o Reino Unido. Por décadas foi travado um conflito sectário, cujo auge foi o período de 1966 a 1998, conhecido como The Troubles. Existiam aspectos de conflito religioso, já que o norte é de maioria protestante e o sul é de maioria católica. Locais e símbolos religiosos eram comuns tanto aos grupos violentos, como também alvos de ataques. O conflito, entretanto, era uma guerra por questões históricas e internacionais, entre irlandeses e unionistas. Cerca de 3.500 pessoas morreram em episódios violentos, com atentados terroristas e guerras entre bairros de diferentes perfis religiosos dentro da mesma cidade. Talvez o evento mais conhecido seja o Domingo Sangrento de 1972. 14 integrantes de uma manifestação católica na Irlanda do Norte foram mortos a tiros por tropas britânicas, além de outros 14 feridos. O massacre inspirou uma conhecida música da banda U2. A escalada de violência e diversos atentados terroristas, incluindo uma tentativa de assassinato da primeira-ministra britânica pelo IRA, fez com que as opiniões públicas ficassem cada vez mais contra o conflito. Em 10 de abril de 1998, 20 anos atrás, foi assinado o Acordo da Sexta-feira Santa em Belfast, Irlanda do Norte, que encerrou o período de conflito. Atualmente, embora existam alguns grupos políticos que ainda não aceitam a divisão da ilha, de ambos os lados, com pequenas células violentas, normalmente dissidências dos grupos maiores históricos, as relações são pacíficas e estáveis. Nos comentários do último Nerdologia sobre os godos, perguntaram se o povo lombardo tem alguma relação com o que hoje é a região da Lombardia, norte da Itália. Relação direta. A Lombardia tem esse nome pois foi domínio dos lombardos, um povo germânico, por cerca de 2 séculos, até perderem boa parte do seu território para Carlos Magno. O nome lombardo provavelmente vem de longobardo, referências às barbas longas típicas dessa cultura, ligadas ao culto de Odin. A coroa de ferro da Lombardia é uma das mais antigas relíquias medievais que ainda existem, datada do século V e foi usada para coroar Napoleão como rei da Itália em 1805. Perguntaram dos vândalos, cuja origem do povo e do nome é a região sueca de Vendel. A palavra vandalismo é bem posterior aos vândalos, que saquearam Roma em 455. Mais de 1000 anos depois, a palavra vandalismo se tornou uma variante do termo bárbaro, basicamente. Na verdade, isso é mais um elemento da distinção idealizada entre o Império Romano e os bárbaros. Ainda veremos mais o assunto por aqui, e como o atual Ocidente possui muitas heranças culturais dos povos chamados bárbaros. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para conhecer mais sobre ilhas onde residem Jedi, e até a próxima! Thank you.